Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao projeto de dicas do CDF Concursos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Sou o professor Rodrigo Bandeira, de Direito Constitucional, aqui do CDF. Já aproveite aí para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e poder acompanhar não só esse projeto de dicas para o PCDF, mas vários outros conteúdos interessantes que lançamos. E também curte essa dica aí para nos dar apoio, tá bom? Nesta dica, veremos os órgãos de segurança pública que são listados de forma taxativa no artigo 144 da Carta Constitucional. Você tem que prestar bastante atenção porque esse é um tema corriqueiro em prova de concursos públicos, em especial concursos públicos da área de segurança pública, tá bom? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os órgãos que são listados lá no artigo 144, nos incisos do caput do artigo 144, eles são os únicos órgãos que os entes federativos, a União, os estados e o Distrito Federal podem instituir como sendo órgãos de segurança pública. Município no Brasil, segundo a lista taxativa do artigo 144, não possui órgão de segurança pública, logo veremos isso adiante. Já faço alerta que guarda municipal não é órgão de segurança pública no Brasil, veremos até uma questão sobre isso, tá bom? Então vem comigo aqui na tela. Artigo 144 da Carta Constitucional, então, diz, o caput, a segurança pública, o serviço público de segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para, isso aqui são os objetivos da segurança pública, preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, aqui que está os órgãos de segurança pública, tá bom? E aqui ele lista, do inciso 1 ao 6. E muito cuidado, porque esse órgão aqui vai ser tema certo em provas vindouras de concurso público na área de segurança pública. Provavelmente, talvez seja cobrado agora na PCDF. Por quê? Porque a Emenda Constitucional 104, recentíssima, agora de 2019, criou as polícias penais, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito dos estados e do Distrito Federal, tá bom? Então, a Polícia Penal foi criada agora em 2019, e são um tipo de instituição, que é órgão de segurança pública no Brasil. Então é a grande novidade e as bancas adoram novidade, muito cuidado. Bom, então vamos elencar aqui quais são os órgãos de segurança pública do Estado brasileiro. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal, E agora, recentíssimo, as polícias penais no âmbito federal, no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então, meus amigos, estes daqui são os órgãos de segurança pública no Brasil, lista taxativa. O que quer dizer lista taxativa ou lista exaustiva, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? É que tanto a União, no âmbito federal, quanto os estados e o Distrito Federal somente podem criar órgãos que estão aqui elencados nesta lista, tá bom? O que você tem que saber? Questão de prova sobre isso, tá? Por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo julgou inconstitucional uma lei do Rio Grande do Sul, que há um tempo atrás criou como órgão de segurança pública daquele estado o Instituto Geral de Perícias, tá bom? Dizendo que era um órgão de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. O Supremo considerou inconstitucional porque não há previsão para órgãos dessa natureza serem considerados como órgão de segurança pública, tá bom? Em linhas gerais, as perícias criminais, elas são exercidas no âmbito, dentro da estrutura das polícias civis dos estados, A Polícia Federal tem um corpo técnico lá de perícia criminal, e assim como as polícias civis dos estados e do Distrito Federal, possuem também corpos ali efetivos, especializados em perícia criminal. E não pode um estado, o DF, nem a própria União vir a criar um órgão específico, com a missão institucional específica para a perícia criminal e querer dizer que esse órgão é um órgão de segurança pública. Por quê? Porque, segundo entende o Supremo, essa lista aqui é taxativa e nessa lista não existe aqui, órgãos para perícia criminal. Só tem aqui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais, tanto federal, estaduais e distrital, que é a grande novidade. Faço questão de frisar isso aqui porque é uma questão muito batida em concurso público, especialmente da área de segurança pública, e você nunca mais vai errar isso. Então, prosseguindo aqui, esqueminha para você guardar o que está ali no artigo 144. Olha só, no âmbito da União, então, quais são os órgãos de segurança pública no âmbito da União? Polícia Federal, âmbito federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e agora, Polícia Penal Federal, tá bom? Já nos estados e no Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal Estadual, Polícia Penal Distrital. Que cabe um alerta com relação ao Distrito Federal, embora a
Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e agora a Polícia Penal Distrital do Distrito Federal, elas se subordinam ao governador do Distrito Federal, tá bom? Mas a organização e a manutenção, ou seja, quem mantém é a União, tá? Isso está no nosso Pacto Federativo, né? Com relação à organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar e agora da Polícia Penal do Distrito Federal, cabe a organização e a manutenção, custeio, à União, embora esses órgãos de segurança pública do Distrito Federal se subordinem operacionalmente, né, ao governador do Distrito Federal. Muito cuidado com isso, você tendo essa informação, você nunca vai cair numa pegadinha em questão de prova a esse respeito, tá bom? Então, voltando aqui, vamos tratar da guarda municipal, que as bancas adoram criar pegadinha com isso daqui. As guardas municipais, elas também são tratadas por um parágrafo do artigo 144, mas você percebe que ela não é considerada a nível constitucional como órgão de segurança pública. Olha só, o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição trata das guardas municipais e traça aqui qual é a incumbência institucional dela. Diz lá, os municípios poderão constituir guardas municipais destinada à proteção de seus bens, ou seja, dos bens do município, né, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então percebe que as guardas municipais, os municípios podem criar, destinada ali à proteção, né, dos bens do município, patrimônio, prédio do município, né, onde funciona uma determinada secretaria, os serviços do município, aqueles serviços que o município presta, por exemplo, na área de educação fundamental ou na área da saúde. Então tem um prédio ali, alguém tem que fazer a segurança daquele prédio. O município então pode instituir uma guarda municipal para essa finalidade, por exemplo, tá? Mas a guarda municipal não é considerado órgão de segurança pública do município nem do Estado brasileiro. É isso que você tem que guardar, tá? Olha só, questão sobre isso que no cotidiano, né, a mentalidade leiga, a gente vê ali a guarda municipal fardado, né, pode usar arma e tal, a gente tende a achar que é órgão de segurança pública, mas juridicamente falando, a nível constitucional, não é reconhecido institucionalmente como órgão de segurança pública. E aí, evidentemente, as bancas trabalham em cima desse erro, né? Olha só essa questão da Polícia Civil de São Paulo. Os municípios poderão constituir guardas municipais, até aqui correto, destinadas à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública, e à proteção de seus bens, serviços e instalações, aqui correto, mas aqui está o erro. A polícia ostensiva, não. E a preservação da ordem pública também não, tá? Questão errada. E olha só, essa missão aqui de polícia ostensiva e preservação da ordem pública é da polícia militar e não das guardas municipais. A única missão aqui da guarda municipal é essa aqui, ó, proteção dos bens do município, né? Serviços e instalações do município. Não polícia ostensiva, polícia militar no caso, e preservação da ordem pública, polícia militar. Esse termo polícia ostensiva ele é associado a esse papel, né, que em especial a polícia militar faz de estar ostensivamente prevenindo nas ruas a prática de um crime, né, fazendo rondas, né, por isso que a gente vê as viaturas da polícia militar, militares da polícia militar pelos centros urbanos, né, isso aí é a polícia ostensiva, aquela que ostensivamente está agindo ali de forma preventiva para evitar que o crime ocorra, né, então isso é o papel da polícia militar, tá? Então, vimos aqui essa confusão que a banca tentou fazer. Outro órgão também que não é considerado órgão de segurança pública no Brasil, embora dê a entender isso, especialmente para os leigos, né, porque a gente vê diariamente na mídia tal falando, é a Força Nacional de Segurança Pública, tá? Ela não é considerado órgão de segurança pública, inclusive ela nem é tratada pelo artigo 144 e nenhum dos seus 10 parágrafos, tá? Ela é tratada por uma outra lei, porque ela está dentro de uma lógica de pacto federativo, é o que veremos agora, olha só. Força Nacional de Segurança Pública. A lei 11.473 de 2007, então criou, né, a lógica de cooperação federativa no âmbito da segurança pública. O que quer dizer isso, meus amigos? Cooperação federativa. A República Federativa do Brasil, República Federativa, ou seja, somos uma federação, né, constituída pela União, pelos 26 estados, pelo Distrito Federal e pelos atuais 5.570 municípios, tá? Todos esses entes federativos integram a República Federativa do Brasil, ou seja, a Federação Brasileira. Então, todos os serviços públicos, né, as atividades de interesse público são executadas por algum desses entes federativos. E no caso da segurança pública, né, notadamente pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal, que são os entes federativos que podem instituir órgãos de segurança pública, conforme já vimos, né, aquela lista lá do caput do artigo 144. Bom, evidentemente os municípios, eles não têm incumbência de criar órgão de segurança pública, embora possa criar a guarda municipal com essa finalidade que acabamos de ver há pouco, né, principalmente para proteger ali os seus bens, serviços e patrimônio do próprio município. Bom, dentro dessa lógica, a segurança pública, às vezes, ela tem uma escala, tem determinados problemas que são focalizados num determinado ente federativo, num município, que
quem faz a segurança pública ali no município é a polícia militar e a polícia civil, né, em linhas gerais, subordinada ao Estado, enquadrante daquele município, né. Mas, às vezes, determinados crimes, eles, especialmente crimes relacionados, né, ao crime organizado, tal como, por exemplo, o tráfico de drogas, ele tem uma abrangência nacional, né. Ocorre ali naquele ponto, mas tem toda uma lógica que se espalha pelo território nacional, né? E é necessário ali atividade investigativa, combate, não em sentido o combate do Estado quanto a essa atividade criminosa, não só a nível pontual, mas pensando no Estado como um todo, né? No país como um todo. Então é possível fazer uma cooperação federativa, ou seja, uma cooperação entre os entes federativos, entre os estados envolvidos, entre a União, juntar esforços das diversas instituições, né, de segurança pública desses entes federativos, para tentar resolver esse problema de uma forma abrangente, sistêmica, né, planejada, de forma mais ampla. Então a Força Nacional de Segurança Pública ela nasce nesse contexto de cooperação federativa entre os entes federativos, entre os órgãos de segurança pública dos entes federativos, que no caso, os efetivos da Força Nacional são dos órgãos de segurança pública dos entes federativos envolvidos, ou seja, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, né, Polícia Federal, por aí vai, que se unem, né, recebem treinamento especial do Ministério da Justiça e ficam subordinados ao Ministério da Justiça, que com esse efetivo na mão pode empregar em qualquer área do território nacional, dentro dessa política de segurança pública do Estado brasileiro, tá bom? Então essa é a lógica da Força Nacional de Segurança Pública. Então aqui diz, ó, a União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ou seja, relacionado à segurança pública, né? Aí olha o que diz uma questão querendo confundir o candidato, olha só. Polícia Federal, essa questão. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Ou seja, o erro aqui, Força Nacional não é considerado órgão de segurança pública do Estado brasileiro, não está lá na lista exaustiva do caput do artigo 144. Já a Polícia Federal é, e a Polícia Rodoviária Federal também é. Questão errada, né? Bom, é isto. Esta foi essa excelente dica. Não guarde, eu sei que você nunca mais vai errar isso na sua prova, caso caia na PCDF agora, você não tem chance nenhuma de errar. E se não der certo na PCDF ou você for fazer um outro concurso, você nunca mais vai errar isso, tá bom? Não deixe de curtir essa dica, seguir o canal do CDF aqui no YouTube e também acompanhar as demais dicas para esse projeto PCDF, tá bom? Grande abraço, te aguardo na próxima dica.